Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Borja dos Reis, sou aluno da licenciatura em Biologia da PUC-Rio e venho aqui apresentar a vocês um trabalho que eu realizei com o auxílio da professora doutora Mariana Regi Brito, o trabalho intitulado Plantas utilizadas em rituais de matriz africana introduzidas e observadas em áreas de Mata Atlântica. Bom, durante o período das grandes navegações, milhares de pessoas oriundas de diversas regiões da África foram trazidas aqui para o continente americano, em especial ao Brasil, na condição de escravos. Bom, e junto a elas também vieram suas culturas, seus costumes, suas tradições e, dentre elas, os seus ritos religiosos, né? E como elas vieram de diferentes partes, essas diferentes culturas, essas diferenças acabaram se misturando no interior das senzalas que eram os locais onde elas ficavam ali de forma como moradia, né, dos escravos. E durante esse período eles acabaram se familiarizando pelas plantas nativas ali do entorno das senzalas. A gente sabe que as plantas são parte importante dos rituais de matriz africana. Então eles foram descobrindo novas propriedades dessas plantas nativas, propriedades medicinais, propriedades mágicas, e assim incrementando o seu arsenal mágico litúrgico, tá bom? Bom, e esse elenco de espécies utilizadas nesses rituais, ele sofreu forte influência ameríndia europeia e principalmente a portuguesa. A gente sabe que durante esse período das grandes navegações havia esse intercâmbio de pessoas, essa crescente na circulação de pessoas ao redor do mundo, e também junto a elas eram circuladas as diversas plantas de origens diferentes. Então, vinha aqui para o Brasil, por exemplo, plantas europeias de diversas regiões, plantas africanas, junto com os escravos da América do Norte, enfim, de diferentes regiões do globo. E isso acabava por influenciar também nesse elenco de espécies. Tá bom? E, então, por objetivo, esse trabalho teve o objetivo de identificar quais foram as espécies ritualísticas de matriz africana introduzidas e que são frequentemente observadas em áreas de Mata Atlântica. Esse trabalho ele foi realizado a partir de levantamento bibliográfico, utilizando-se diferentes bases de dados, como o portal CAPES, o Cielo, tá? Foram pesquisados trabalhos, sendo eles artigos e dissertações, por exemplo, publicados em todas as línguas. Não houve um recorte temporal, e trabalhos que referenciassem o Sudeste brasileiro, tá bom? E como forma de seleção ou exclusão desses trabalhos foi lido o título e o abstract para ver se ele poderia ser utilizado, tá bom? E a partir desses trabalhos a gente realizaria um levantamento e criaria um elenco dessas espécies vegetais. Essas foram enquadradas na categoria ritualística e caracterizadas também de acordo com o respectivo local de origem, né? Se era nativo da Mata Atlântica exótica ou exótica invasora. E para poder validar essas nomenclaturas científicas e também esses locais de origem dessas espécies, foram utilizados o Flora do Brasil 2020, do Jardim Botânico Rio de Janeiro, o site The Plant List e o Trópicos, também, que é um site do Jardim Botânico de Missouri. Como resultado, a gente traz primeiro aqui os trabalhos que foram utilizados para poder realizar criar esse elenco, essa lista de espécies utilizadas. Tá? Então foram os 3 trabalhos. O primeiro, intitulado Plantas Medicinais e Ritualísticas Vendidas em Feiras Livres no município do Rio de Janeiro, Brasil. Estudo de caso na Zona Norte e Sul. O segundo, plantas de uso medicinal e ritualístico comercializadas em mercados e feiras no norte do Espírito Santo, Brasil. E, por fim, plantas medicinais e de uso religioso comercializadas em mercados e feiras livres no Rio de Janeiro, Brasil. Tá bom? Então, a partir desses trabalhos, a gente coletou informações referentes a essas espécies, como o nome popular, nome científico. A gente validou esses nomes junto àquele site, assim como também os locais de origem. E a gente conseguiu listar 66 espécies vegetais utilizadas em rituais de matriz africana, sendo 36 espécies nativas da Mata Atlântica, 19 espécies exóticas e 11 espécies
caracterizadas como exóticas invasoras. Tá bom? Aqui nesse slide eu trago para vocês uma pequena parte da listagem de espécies exóticas invasoras que a gente conseguiu levantar. Tá bom? Dando aqui destaque, a título de exemplo, a espada de São Jorge, que é uma planta que a gente costuma ouvir falar bastante, utilizada tanto no paisagismo, né, quanto para fins paisagísticos, quanto também para fins ritualísticos, né? Então, essas são plantas que são frequentemente comercializadas em feiras livres e sabido que muitas delas são retiradas, são coletadas de áreas de mata. Então, locais onde de repente teria algum quilombo ou lugar onde os escravos fugidos eles se agrupavam, se reuniam, de repente você consegue encontrar plantas como a espada de São Jorge, como a Comigo Ninguém Pode, por exemplo, já estabelecidas naquele local e com capacidade de reprodução que as permitem manter essas populações viáveis e conforme o tempo for passando, aumentar esse tamanho populacional. Bom, a maior a maior utilização de espécies nativas em rituais de matriz africana, mas as espécies exóticas também já se configuram como de grande importância, e aí pode ser importância ritualística, pode ser importância comercial, elas já estão em várias frentes aí na sociedade brasileira. As famílias botânicas mais representativas foram Lamiácea, com 10 espécies, Asterácea, com 6 espécies, Piperácea, com 5 e Solanácea, com 4 espécies. Tá? E foi um resultado até semelhante encontrado em outros estudos, né, onde a família Lamiácea e Asterácea aparecem com o maior número de citações. Tá? E a partir daqueles sites também, daquelas referências onde a gente utilizou para poder validar os nomes científicos, foi também possível identificar que algumas das plantas encontradas elas foram introduzidas aqui no Brasil a partir do século XX, então não correspondendo muito com a época das grandes navegações. Então, a gente pode inferir e discutir também sobre que esse processo de incrementação, de aumento desse número de espécies utilizadas em rituais de matriz africana, eles vão aumentando cada vez mais conforme o tempo for passando. Então, essa lista não é uma lista estática, ela vai acompanhando a evolução, a introdução de espécies exóticas aqui no Brasil e também, por que não, as espécies nativas encontradas, identificadas, de acordo com a sua mágica envolvida, os rituais e seus potenciais mágicos litúrgicos também. Como conclusão, o elenco de espécies vegetais utilizadas em rituais de matriz africana ele reflete a miscigenação de culturas, e aí, seja ela europeia, brasileira, com os indígenas ou africana e de outras nações também e partes do mundo, e também a alta diversidade vegetal encontrada aqui no Brasil. Então, isso são fatores importantes para esse número grande de espécies utilizadas em rituais de matriz africana e também um número alto de espécies nativas utilizadas nesses rituais, né? Vale lembrar também de que essa lista ela pode aumentar de número de espécies à medida que as pessoas forem procurando, forem pesquisando e forem interagindo com a flora nativa brasileira. Bom, gostaria de agradecer a todos que acompanharam essa apresentação até aqui o final. Deixei meu e-mail aqui para caso tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, tá? Podem estar em contato. E muito obrigado a todos. Tchau, tchau.